E o Flamengo fez história ao ser campeão da primeira Copinha Feminina. A base é rubro-negra. E a preparadora física das meninas da Gávea, a Carla Índia, está aqui para falar com a gente sobre essa vitória. Carla, essa ficha de campeão já caiu? Já sentiu o gostinho? Ainda não, eu tô com a medalha aqui, eu tô carregando ela comigo desde ontem de noite para onde eu vou, porque eu olho para ela para ter certeza que é verdade, mas é verdade, nós somos campeãs da primeira Copinha histórica. É muito verdade. Simbora então para o papo de hoje, chega mais para um Copa Delas. E para encerrar essa série especial do Copa Delas sobre a Copinha Feminina, eu recebo junto com a Carla Índia, preparadora física do Flamengo Feminino, a diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, a Ana Lorena Marchi, responsável pela realização do torneio. Bem-vindas, meninas. Bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar dessa competição histórica para o futebol feminino. Pois é, vamos começar fazendo esse balanço dessa competição realmente histórica, primeira vez que acontece essa versão feminina. Do lado da Carla, me faz um balanço. O Flamengo chegou nessa final invicta contra o Botafogo, venceu por 2-0. E aí, como você já mencionou comigo, é um presente de Papai Noel, mas não é bem um milagre, teve muito trabalho aí, né, Carla? Teve muito trabalho, a gente começou o ano indo bem no Brasileiro. Só que o Brasileiro tem um formato onde o nosso grupo jogava contra outro. Então o Fluminense ficou em primeiro com 10 vitórias e a gente ficou em segundo igual ao Botafogo. E a gente acabou não conseguindo passar de fase porque só classificavam 2, nos critérios de desempate nós não passamos. Então a gente performou bem, mas o resultado acabou não vindo. E aí, há umas 2 ou 3 semanas atrás, um pouquinho antes da Copinha, a gente já tinha tido o Botafogo como adversário na final da Copa Rio e nos pênaltis a gente havia perdido. Então a gente vinha para a Copinha com muita vontade, muita determinação e com uma certa pressão até nossa em cima de nós mesmos. E é a competição muito difícil. Obrigada, Ana Lorena, muito bem organizada, com uma distribuição muito boa dos grupos. E durante a competição a gente trabalhou bastante, teve grandes confrontos. Nossa vida não foi fácil, a gente não teve nem nenhuma goleada, a gente tomou até bastante gols. Eu, como ex-zagueira, estava até incomodada, falando com as minhas zagueiras, olha, com o meu sistema defensivo, a gente está tomando muito gol, isso me incomoda. Mas a gente não tomou gol logo na final, foi lá, fez 2 e deu tudo certo. Isso aí. Ana Lorena, foram 24 partidas na fase de grupos, mais 3 jogos nessa fase final, todos sem intercorrência, que bom, mas eu queria saber do seu balanço, né, de como foi aí esse trabalho grandioso para sair o torneio. O balanço é muito positivo, né? A gente entra numa competição histórica, nós começamos com 16 equipes, no momento nós temos apenas 8 estados, mas o objetivo para o ano que vem é aumentar o número de equipes, mas principalmente aumentar o número de estados, né? Nós queremos que o Brasil inteiro consiga participar, porque vai ser uma competição de fomento do futebol feminino. A gente conseguiu aprender muito, né, durante essa competição, a gente fez em apenas uma sede, foi uma parceria com a prefeitura da cidade de São Paulo. Com o tempo a gente gostaria, né, pretendemos fazer, porque não cabe tudo aqui dentro da cidade, que é fazer em outras sedes, né, que nem a masculina acontece, para que a gente possa movimentar o estado também, né, outras regiões, nós temos grandes estádios por aqui, então acho que é um aprendizado muito grande de poder conseguir receber outras federações, né? Acho que isso é fantástico, poder aprender com outras federações, outros grupos, outros times. Então, ter sido uma final carioca foi muito bom também. E eles poderem também ver um pouquinho do nosso trabalho aqui na Federação Paulista, do que a gente faz, né, em prol do futebol feminino. É impossível não comentar sobre isso, sobre essa final carioca. Todo mundo ficou surpreso de ser essa final justamente nesse torneio feito pela Federação Paulista, que é uma grande referência no futebol feminino. A gente, ao longo dessa nova série do Copa Delas, a gente recebeu outros convidados e sempre reverenciou muito o trabalho de vocês. E é sobre isso que eu queria falar, essa questão que você falou do fomento, do incentivo, né? Só de ter sido feito ali em estádios históricos de São Paulo, é uma forma também de fomentar, né? Não, com certeza que a gente quis reverenciar, né? A Portuguesa é um dos clubes mais emblemáticos do futebol feminino. O Nacional foi um dos grandes pioneiros do futebol feminino. O Juventus também, né? Grandes
grandíssimas atletas, Cris, Aline Pellegrino, grandes atletas passaram pelo Juventus, né? O Juventus foi um dos grandes fomentadores do futebol feminino. O Brasília é um projeto novo, mas que é um grande parceiro da federação, então a gente quis reverenciar, né, com essa parceria com a prefeitura da cidade, para que a gente pudesse falar, ó, o futebol feminino tem muita coisa acontecendo, mas o fato também de ter 2 cariocas foi muito, muito bom ter, e além disso a gente teve um gaúcho na semifinal, né, internacional, mostra o quanto os grupos foram muito equilibrados, quantos grupos a gente conseguiu fazer uma divisão muito boa, né, do nível de todos, então foi muito difícil. A primeira fase foi muito complicada, times de muita tradição do futebol feminino ficando de fora, porque o nível estava altíssimo. Então, eu acho que o nível técnico da competição foi algo surpreendente, algo muito bom. Acho que esse é um dos saldos mais positivos que nós temos. E Carla, a Carla tem que fazer o registro. Ela veio direto, tá? Chegou de São Paulo, veio para cá com a medalha para mostrar para a gente. Você mesmo disse dessa pressão, né, de um título este ano. Quando passou ali da semi contra o São Paulo, empatou, foi para as penalidades. Você super se emocionou, depois eu quero falar sobre isso também. Mas quando chegou ali, né, classificou para a final, vocês falaram, bom, agora esse negócio é nosso mesmo, foram mais confiantes. Então, quando a gente foi para a final, a gente foi contra o Botafogo, que é um time que a gente mais vezes enfrentou recentemente. E a primeira partida nossa na Copa Rio contra o Botafogo tinha sido um 5-0, mas a gente vinha com a certeza que era um resultado atípico, tanto que na final foi 1-1. Então, a gente sabia que talvez o último favoritismo tivesse mais para o lado delas, porque elas tinham ganhado da gente o campeonato, embora não tivessem ganhado a partida, e estavam numa sequência muito boa na Copinha, até numa sequência melhor do que a nossa, considerando que elas tinham a defesa menos vazada. Então a gente ignorou um pouco o fator de quem estava melhor na competição. Afinal, é um jogo muito diferente, né? É um jogo, são 90 minutos onde define tudo. Então eu falava para elas assim, meninas, olha só, chegamos aqui, nós não temos a defesa menos vazada, nós não temos a artilheira do campeonato, nós não temos o melhor ataque. A gente só precisa ganhar o jogo. É um jogo. Tudo que foi construído até aqui serve como aprendizado, mas não vai entrar em campo. São 90 minutos para decidir. Então, independente dos resultados anteriores, a gente entrou muito focada e com muita certeza, assim, que independente de quem era o adversário, se a gente fizesse, eu até mostrei para ela isso no aquecimento, o que a gente praticava em 239 sessões de treino que a gente teve esse ano, dificilmente a gente seria parado. E graças a Deus a gente conseguiu praticar e ganhar o título. Legal. Só registrando que foram 2 vitórias dessa campanha do Flamengo na Copinha, 1 empate, 6 gols feitos e 4 sofridos. E aí essa super final, 2-0, gol de Mariana e gol da Pimenta. Mariana que abriu aí o placar e a Pimenta fechou com 2-0 pro Flamengo. Agora, Ana Lorena, você que trabalha há muitos anos na gestão do futebol feminino, sabe também dessas questões de campo. E eu comentava aqui com a Carla sobre o destaque das goleiras, né? A gente teve 2 semifinais com penalidades e as goleiras super se destacaram, tanto do lado do Botafogo, né? E tanto do lado do Flamengo também. Ontem, a goleira, a Isa, Isa Cruz, do Flamengo, se destacou muito. Isso também mostra a evolução. Eu comentava sobre isso com a Rosana Augusto no nosso último programa também, a técnica da seleção sub-20 brasileira. É uma evolução, né? Como as meninas, de fato, estão crescendo ali no gol. É uma evolução muito grande, né? Que com certeza, a nossa posição mais frágil, né? Porque por conta de número de atletas, né? O número de goleiras que são titulares é muito baixo, né? Quando você tem 3 goleiras, só uma é titular, né? Você tem um número muito baixo de atletas que têm minutagem, que jogam, e isso sempre foi um grande problema, né? Para o futebol feminino de forma geral no mundo, e eu vejo isso assim, cada vez mais. E quando você pega nível mundial também, nas últimas Copas do Mundo, as goleiras se destacaram absurdamente, nas últimas Copas do Mundo de base também, tanto na 20 quanto na 17, e as nossas goleiras de base têm se destacado bastante também, né, nível de seleção brasileira, e agora nível de clube também. Então a gente vê que a importância de a gente fazer campeonatos de categorias de base, o quanto isso vai ajudar, principalmente a longo prazo, que essas meninas vão chegar muito melhores preparadas nessas goleiras quando elas chegarem, né, no adulto. Então acho que o saldo é muito positivo principalmente das goleiras, mas
principalmente olhando para o futuro, principalmente olhando, né, o quanto é importante categorias de base. Uma coisa que eu quero falar com você sobre essa organização da final. Teve VAR, né? Muita gente falou, nossa, mas tem VAR sim na base feminina, por que não? Vocês fizeram tudo para que tivesse muita seriedade, né, essa competição. Não, com certeza, a gente tratou como igual a final do Campeonato Paulista adulto masculino, adulto feminino, a copinha masculina. Então, nós fizemos os mesmos protocolos de operação de jogo, chamamos tanto o Flamengo quanto o Botafogo, eles foram na sede da federação para eles conhecerem a gente, né, conhecerem, ver o tanto de pessoas que trabalham para poder fazer aquela final. Então, a gente fez uma seriedade muito grande de todos os processos. O processo, a gente colocou um palco bonito para que elas se sentissem que aquilo é profissional, grande medalha, a taça é igual do feminino e do masculino. A gente tratou de forma realmente igualitária e fizemos uma grande entrega, uma grande festa, e daí deixa só com as meninas dentro de campo. É isso aí. De festa você entende, né, Carla? Depois de ganhar o jogo, as meninas dançaram pra caramba, você também, curtiu ali, muita emoção de fato. Aliás, sobre emoção, eu queria retomar essa questão a homenagem que você fez à Magali, reverenciando uma ex-jogadora lá dos primórdios do futebol brasileiro, né? Então, na hora que eu pisei no Juventus, eu até fiz uma postagem e agradeci a Magali, né? Porque eu não tive a oportunidade de pisar naquele gramado jogando durante a minha carreira, mas na seleção sub-19, que na época não era sub-20, eu encontrei muitas jogadoras que vinham da Magali. Então, eram jogadoras que eram uma coisa que era marcante nelas era a disciplina, não só o futebol delas, mas a Magali tem até hoje, né? Essa coisa com a disciplina, com o que a gente estava falando de formação de caráter, de respeito pelo outro. Então, eram jogadoras muito características nisso. E é assim que eu pisei no Juventus, eu falei, cara, eu não posso pisar num campo desse e não fazer uma menção para Magali. E fiz isso antes do jogo. E acabar ali que depois do jogo, na emoção, me perguntaram até sobre isso, e aí eu citei ela mais uma vez, porque o que eu quero também passar para a minha formação, para a minha base, é que elas precisam entender que o futebol feminino é um movimento de resistência. A gente vem há anos buscando todo esse espaço e que, na verdade, a gente precisa de mais espaço. Então, elas vêm de uma história construída com muito custo por uma geração ainda muito anterior à minha. A minha tem uma participação importante e a delas tem que continuar evoluindo. Valorizar o que conquistou até aqui, mas continuar na luta para conquistar mais valores, mais direitos, mais espaços, porque a gente não pode mais dar passo atrás. Acabou a época do medo, mas a época de conquistas ela ainda tem que evoluir mais. Tem que evoluir mais. E está nos planos, né, da federação, Ana, essa evolução, né? Para ano que vem, você já tem a copinha planejada, mas tem outros torneios. O que a gente já pode falar para 2024? Outra coisa, né? A Federação Paulista hoje ela já tem o sub-15, sub-17 e sub-20 feminino. Além do paulista principal, a gente tem a segunda divisão, né, que a gente chama de divisão especial, que ainda não tem acesso, mas é como outros projetos que têm iniciado com o futebol feminino. A gente vai ter também uma taça independência, onde clubes, para que a gente aumente principalmente o calendário dessas equipes, né, que muitas vezes não tem calendário nacional, né? A gente tem 9 equipes do nosso campeonato que já tem campeonato nacional, mas existem outras equipes, então a gente quer poder aumentar para que essas meninas possam ter contratos maiores, salários durante um maior período do tempo. E a gente também tem festivais sub-12 e festivais sub-14, onde a gente pretende fazer festivais sub-14 interestadual, né, para que a gente possa trazer outros estados também numa categoria que poucos estados têm, mas que tem projetos e clubes que disputam, né, que tem principalmente essa categoria de meninas, né? Então a gente quer trazer, e a copinha no final do ano a gente quer aumentar o número de estados. Esse é o nosso principal objetivo, sair de 8 para pelo menos 12 estados no ano que vem. Então, como você já tinha adiantado, mais ou menos, deve sair só da cidade de São Paulo, deve ampliar para o estado, né?
Sim, a gente, que nem na masculina, ter algumas sedes, como Araraquara, que é um grande, né, uma Centro. grande cidade do futebol feminino, tem outras cidades, né, Sorocaba, Rio Preto, que também tem um grande projeto. Então, tem várias cidades que elas já recebem a competição masculina e a gente tem essa estrutura, né? O estado de São Paulo consegue receber, já recebe a copinha masculina, então isso vai ajudar muito a gente conseguir também ir para outros lugares do estado. Legal. E aí eu passo para a Carla. A gente fala, encerrando o ano ainda, você está se dando conta dessa medalha linda, mas para 2024, Carla, os planos do Sub-20, do Sub-17 do Flamengo, as competições aí à vista? Então, como eu falei, eu ainda não fui em casa, porque a gente já começou a trabalhar 2024. A gente chegou, arrumou as coisas da viagem e já começou uma reunião sobre o que a gente planeja para 2024. Porque ao mesmo tempo que a competição traz o título e fecha 2023 muito bem, ela traz uma responsabilidade muito grande para 2024. A gente na base acabou de chegar do Brasileiro Sub-17 uma semana antes da Copinha, onde a gente se sagrou vice-campeão, também conseguiu chegar na final. Agora a gente é campeã da Copinha. Então a gente tem vários planos para 2024 e a gente tem que trabalhar muito para que eles aconteçam, porque ao mesmo tempo que o Flamengo está trabalhando, muitas equipes estão trabalhando, está aumentando, graças a Deus, e ao incentivo de federações como a Federação Paulista, a possibilidade de muitas equipes se enfrentarem, disputarem. O Brasileiro Sub-17 foi muito disputado, nossa semifinal foi nos pênaltis, nossa final também. Agora a gente teve pênalti na semifinal contra o São Paulo, então a gente sabe que vai vir muita dificuldade pela frente. Então começar a treinar, já pensando no calendário que do Sub-20 já começa com o Brasileiro já no início do ano, no primeiro semestre. Sub-17 ainda não saiu, mas focar nas grandes competições, nessas grandes possibilidades e aproveitar aqui a oportunidade, agradecer a Ana Lorena, que eu já fiz isso em off, mas eu quero fazer isso aqui no programa para que todas as pessoas saibam a sua grandiosidade e a grandiosidade da Federação Paulista, que há anos se preocupa muito com o futebol feminino, cada vez entregando mais em competições. Agora com a Copa, com a Copinha, a possibilidade de entregar tudo isso que vocês já entregam há tanto tempo para o Campeonato Paulista, entregar para os outros estados. Aconteceu uma final carioca, mas a gente enfrentou, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, que foi um jogo muito difícil. Talvez as pessoas não tenham a noção do quanto times do Nordeste também podem ser grandiosos e oferecer dificuldade para a gente que está mais no eixo do futebol feminino, para essas meninas também que estavam lá no Nordeste entenderem o quanto elas podem sonhar e estar próximo dessas grandes competições, de jogadoras que talvez elas vejam no Instagram que estão na seleção brasileira, o quanto para elas, embora envolva muito trabalho, não está tão longe assim. Que elas estão mais perto cada vez dessa grande integração do futebol feminino. Então, Ana Lorena, transmita meu muito obrigada também a todos da Federação Paulista, ao Mauro, a Gle, que agora está trabalhando com você, e todo mundo lá. Muito obrigada. Com a palavra, Ana Lorena, depois dessa linda homenagem aí. Obrigada, Carla. Eu fico muito feliz de ouvir isso, mas principalmente ouvir de pessoas que, né, mulheres que jogaram futebol, ex-atletas que cada vez mais têm entrado no mercado de trabalho, entrando no mercado do futebol feminino, porque a gente não estaria aqui se não fosse vocês, por todas as lutas que vocês, mulheres, né, jogadoras, tiveram, né? Eu não fui ex-jogadora, mas gosto muito de trazer e tentar fazer com que vocês entrem cada vez mais, né, essas mulheres, as pioneiras, a outra geração, e que cada vez mais tem entrado no mercado do trabalho. A Gleice, né, veio aqui, jogou no Juventus também, e agora está aqui do meu lado também trabalhando. Isso é fantástico. Eu sou cria também da Aline Pellegrino, que é uma ex-jogadora, e o quanto vocês podem contribuir. Então, ver cada vez mais mulheres entrando, isso para mim também é fantástico. É para isso que eu estou aqui, para que a menina não só possa jogar futebol quando ela é pequena, quando ela está ainda menina, mas também que quando ela acabar, ela possa perceber que isso também é um mercado de trabalho para ela e que ela pode sim continuar vivendo do futebol, assim como eu vivo do futebol hoje em dia, do futebol feminino. Então, acho que esse é o propósito. Então, obrigada, Carla. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Botafogo, por ter chegado aqui. Parabéns a todas as 16 equipes que jogaram a Copinha. Acho que foi uma entrega de altíssimo nível de todos os jogos, né? A Carla citou a Botafogo da Paraíba, o América Mineiro também fez grande competição. Tem várias equipes. Então, foi muito disputado e eu fico muito feliz de ver o futebol feminino crescendo cada vez mais, principalmente na base.
Legal, eu fico também muito feliz. Vocês querem me quebrar aqui, vocês querem quebrar a apresentadora, porque eu fico muito emocionada. Assim, o Copa Delas nasceu dessa paixão, dessa necessidade de falar sobre futebol de mulheres. Como você mesmo disse, Carla, é um esporte de resistência e a gente está aqui para mostrar, para dar voz e mostrar vocês que são destaques, os outros times, os projetos, enfim, toda essa cadeia que envolve o futebol feminino, pelo qual a gente é apaixonada, a gente curte muito, a gente gosta de falar. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Que bacana, parabéns novamente, Ana, Lorena, por esse torneio aí pioneiro. Parabéns pelo Flamengo, por esse título histórico. Que demais poder noticiar isso. E é isso, gente. Espero que ano que vem a gente continue em contato, continue trazendo informações, movimentando aí essa cadeia desse esporte, dessa modalidade tão especial. E para você que está acompanhando a gente sempre pelos streams, pela TV, pelo podcast, pelo videocast, valeu pela companhia em mais uma edição do Copa Delas. Espero também falar com vocês sobre futebol de mulheres em 2024. Um grande abraço e boas festas também. Tchau, tchau.